os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram uma base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o inimigo e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos
é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A semente caiu em terra boa, e deu fruto. A semente caiu em terra boa, e deu fruto. Antes de meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de proclamar na liturgia da missa do 15º domingo do tempo comum, eu gostaria de rezar agradecendo a Deus por Ele conceder a você a graça, o dom de ajudar a sua comunidade com o seu dízimo. Há pouco tempo atrás nós trouxemos para um bate-papo o Cáter Filho, que falava sobre dízimo, e ele dizia: dízimo não é pagamento, não é prestação que a gente faz com algumas redes de magazine por aí, não é? Dízimo é a experiência que eu faço com Deus. Quando eu faço uma experiência com Deus, eu assumo um compromisso com Ele e com a minha comunidade. Portanto, aí eu devolvo, dizia o Cáter, o meu dízimo à minha comunidade. Portanto, vamos fazer a oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos concedeu. Porém, naquela ocasião, o Cáter fazia questão de lembrar o profeta Malaquias, que no capítulo 3 diz o seguinte: pagai, essa palavra não é boa, né? A gente não usa muito o verbo pagar, pagai integralmente o dízimo, e você verá que eu abro os reservatórios do céu e derramo minhas bênçãos sobre vós, muito além do necessário. E agora a oração. Senhor, fazei com que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja verdadeiro agradecimento, um ato de amor e o reconhecimento de tua bondade para comigo, porque sei que tudo que tenho de bom vem de ti: paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor, pois se tenho, é porque me deste. Voltando a meditar agora a palavra da liturgia que nós acabamos de ouvir, nós encontramos na segunda leitura de hoje, não que os outros textos não sejam o que eu vou dizer agora, algo muito sério. Por exemplo, no versículo 19 do capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz o seguinte: toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Isso significa que nós, filhos de Deus, ainda não nos mostramos como tal para toda a criação. Isso é grave. Porque Deus, quando criou o homem
e evidentemente quando eu falo de homem, estou falando de humanidade. Ele já esperava ali que o homem pudesse mostrar a glória de Deus presente na sua vida. E Paulo, muito tempo depois, ainda diz: toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E parece que cada vez mais nós endurecemos o nosso coração. Nós nos tornamos insensíveis, como aparece aqui no evangelho que nós proclamamos hoje. Hoje de manhã, eu estava saindo de casa, eu falei para o Henrique, na porta da minha casa, uma caixa cheia de cachorrinhos novos, recém-nascidos. Alguém do coração endurecido, insensível, colocou aquela caixa de cachorrinhos na minha porta. Cadê a manifestação dos filhos de Deus? A criação, e os cachorrinhos são criação de Deus, não filhos, não confundam. Filho sou eu, é você. Filhos somos nós que recebemos o sacramento do batismo e abraçamos o projeto de Deus para a nossa vida. Se não abraçar o projeto de Deus na sua vida, você pode se assemelhar àquele balaio de cachorrinho que está ali. Toda a criação espera, inclusive aqueles cachorrinhos, a manifestação de nós, filhos de Deus. Infelizmente, ainda não manifestamos a glória de Deus derramada em nossa vida. Ainda não trazemos para a nossa vida cotidiana o que diz a liturgia da palavra de hoje. Nós ainda não abraçamos a palavra de Deus. A palavra, minha gente, não é simplesmente um barulho sonoro. Isso que vocês estão ouvindo o padre dizer, não é somente um barulho neste momento. Mas o que eu estou dizendo tem que revelar o que está por detrás desta palavra, ou seja, o que eu carrego comigo. Portanto, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos tomar consciência, não é somente mais uma sonoridade, mas é Deus mesmo falando para nós e mostrando o que Ele realmente é. O profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, 2 versículos apenas, cheios de significado, para que a gente tome consciência. A chuva é que irriga a terra, é que dá vida à terra. É tanto que onde chove pouco, a vida é comprometida. As plantas, os animais, os seres humanos, tudo isso tem suas vidas comprometidas. Pois é a chuva que irriga e fecunda, diz o profeta Isaías, a terra. Assim também é Deus com a sua palavra em relação a nós. Desculpe a comparação, mas Deus pretende que cada um de nós engravide dele através dessa palavra. É claro que nós estamos acostumados a ouvir gravidez a partir da relação de um homem e de uma mulher. Mas que a gente possa ser fecundado por esta palavra e que ela não entre num ouvido e saia no outro, mas vá ao nosso coração e produza em nossa vida os efeitos que Deus pretendeu quando enviou esta palavra para nós. E esta palavra se encarnou, esta palavra se fez homem, esta palavra habitou, caminhou conosco e nos ensinou os projetos de Deus. Então é esta gravidez que nós devemos trazer para a nossa vida. Abraçar, assumir o projeto de Deus. Esta palavra não volta para Ele sem produzir esses efeitos. E aí, nós vamos deixar esta palavra cair no chão? E depois passamos ao evangelho de hoje, um texto cheio de significado que nós já conhecemos. Até porque Jesus explicou a parábola do semeador aos seus discípulos
não carece de outra explicação, ele já disse tudo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que estão aí nos acompanhando para os 4 tipos de terrenos que nós encontramos no Evangelho de hoje. A semente é a mesma. E aqui não há dúvida de que a semente é a palavra de Deus que nós devemos semear. E não é semear de qualquer jeito. É semear tendo consciência de que esta palavra vai cair em corações diferentes. Cada um de nós que está aqui, e hoje tem um grupinho pequeno, mas tem, né? Graças a Deus. Mas cada um que acompanha aí em casa tem um coração diferente do meu. O meu coração é diferente da Analice, Thelma, Wellington, Jonathan. Temos corações distintos. E a semente da palavra tem que cair nesse coração. O que nós não podemos é fechar o nosso coração e deixar que a insensibilidade tome conta de nós. É ver ou escutar esta palavra como se ela fosse apenas mais uma palavra que a gente escuta todos os dias. A palavra do Evangelho de hoje, semeada em nosso coração, não pode ser vista como a palavra do presidente da República, do governador do estado, sei lá de onde, de alguma autoridade que nós conhecemos. Não. A palavra que nós acabamos de ouvir na liturgia de hoje revela quem está por detrás dela, portanto, o próprio Deus. E aí nós acolhemos como? Como mais uma palavra? Não pode ser desse jeito. Então, o primeiro terreno é aquele que o semeador não se preocupa, mas vai semeando. Nós temos que anunciar a palavra de Deus sem a preocupação do que nós vamos colher desta palavra. A parábola que proclamamos hoje é do semeador e não do colhedor. Porque a gente semeia já esperando colher. E a preocupação do Evangelho de hoje não é com o que nem quando vamos colher. Um é o que planta, um é o que semeia, outro é o que rega, outro é o que cuida, outro é o que colhe. Eu semeio hoje para que daqui a 30, 40, 50 anos alguém possa colher os frutos desta semeadura. Se eu estiver lá para ver a colheita, ótimo. Se não estiver, paciência. Estarei, sem sombra de dúvida, junto de Deus, mas sem a preocupação de quando ou quanto eu vou colher. É preciso semear. O semeador, quando semeia, sabe que uma parte da semente se perde, mas ele não se apega a essa parte que se perde, ele se apega à capacidade que há em cada semente de produzir. E no tempo de Jesus, no máximo, uma semente produzia 10 vezes mais. E Jesus faz questão de dizer, para superar essa semente que caiu no terreno batido, em meio às pedras, entre os espinhos, a semente que cair em terra boa vai produzir 10 vezes mais aquilo que as sementes atuais produzem. Até 100 por 1. Só que nós precisamos tomar coragem para semear. O primeiro terreno, eu disse que ia chamar a atenção aqui para os 4 tipos de terreno. Primeiro terreno, embora Jesus tenha explicado, né? É o daqueles que vão como rebanho. Lembre-se que Jesus, quando os discípulos perguntam a ele, por que o Senhor fala em parábolas para eles? Jesus diz, a vocês foi dado o conhecimento, a eles não. Eles vão como rebanho. Está provado na vida da igreja, é muito difícil evangelizar rebanho. Grandes multidões. Basta ver na hora
que você está assistindo Canção Nova, aquele rincão lotado de gente, o que tem de gente indo para lá, gente indo para cá, gente comendo, gente fazendo coisas que só Deus sabe. Gente que sai daqui, vai lá, ia, né? Não sei se agora não está indo, no santuário da Theotokos, Mãe de Deus. Enquanto vai, fala fofoca da vida dos outros, enquanto vem, fala mal do padre da paróquia. Bem feito para ele. Rebanho. Parece que a palavra que ouviu lá não tocou. Escutou com o ouvido, viu com os olhos, mas não compreendeu com o coração, porque o coração estava insensível. Assim pode acontecer também conosco, com você que está aí. Coração dos que vão como rebanho, simplesmente. Seguindo multidões, líderes religiosos, ouvem a palavra, mas essa palavra fica vulnerável. Ela não acha lugar, o lugar certo no nosso coração para ocupar, porque o coração está fechado. Logo surge outro líder que fala mais bonito, que é mais carismático, e aí esse rebanho logo vai para aquele outro. E assim nós vamos. Então, quando você receber a palavra de Deus, procura não deixar esta palavra exposta para que o inimigo venha e roube esta palavra do seu coração. Coloca aí por cima, desculpa a comparação que eu vou fazer, o tecido do amor, da misericórdia, da bondade, da singeleza, da humildade. Protege esta palavra com essas características, com este tecido que o padre acaba de elencar. E você vai ver, o inimigo não terá forças para roubar esta palavra do seu coração. Se você proteger, se você deixá-la vulnerável, se você ao lado dessa palavra coloca orgulho, prepotência, ambição desmedida, rancor, ódio, raiva, tua palavra fica desprotegida, fica vulnerável, o inimigo rouba ela do teu coração, o passarinho come. Segundo terreno é o coração daqueles que ficam eufóricos com a palavra, logo que escuta, que alegria, que beleza. É o coração daqueles que participam de retiros, de encontro de jovens, de casais, fazem experiências de oração momentânea. Quando começam a surgir os desafios, aquela emoção vivida naquela experiência começa a fraquejar. Quando chegam as dificuldades, desistem com facilidade. Quantas vezes você que está em casa e vocês que estão aqui já viram jovem lá se plantarem de choro, de emoção, experiência com Deus nesses encontros, casais, retiro de mulheres, gente que chora porque agora fez uma experiência de oração. Volta para cá, faz a missa de encerramento, 2, 3 semanas, onde estão essas pessoas? As preocupações, as dificuldades fizeram com que aquela experiência fosse suplantada. Terceiro terreno é o coração, é aquele terreno onde as pessoas até escutam a palavra, mas colocam antes desta palavra todas as outras prioridades. Essa palavra fica para depois. Se sobrar tempo, eu pego, eu medito, eu reflito, eu pratico. Se não sobrar, eu vou fazendo as outras coisas. Aí vem o trabalho, o lazer, os bens materiais, o dinheiro, o poder, a fama. Tudo isso vem antes, depois vem a palavra. Tudo isso sufoca a palavra como os espinhos, a semente de hoje. O quarto e último terreno é aquele onde as pessoas ouvem a palavra, compreendem esta palavra e se esforça para praticá-la. A compreensão da palavra não significa que você entendeu tudo através do seu conhecimento, da sua inteligência. Mas a compreensão da palavra se dá quando eu decido praticar em minha vida esta palavra que eu escutei. É aí que ela começa a produzir frutos. É aí que o terreno do seu coração se tornou um terreno bom. Sem preocupação se você vai produzir
100 por 1. O importante é que você não deixe o passarinho, que você não deixe as pedras, que você não deixe os espinhos sufocarem esta palavra semeada no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,